Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Aula de atualidades é o nosso giro da semana. Hoje nós conversaremos sobre fatos noticiados entre os dias 14 e 20 de setembro de 2025. Tem bastante economia, tem um pouquinho de política e também questão ambiental na aula de hoje. Bom, o primeiro fato envolve economia e questões sociais. Trabalho infantil volta a subir. Quando falo em trabalho infantil, imagine só aquele trabalho, aquela atividade desenvolvida por crianças e adolescentes que ainda não possuem a faixa etária permitida por lei para executar o trabalho. Beleza? É importante lembrar que na conceituação da Organização Internacional do Trabalho, o entendimento se amplia, porque o trabalho infantil também é definido como aquele considerado perigoso e prejudicial à saúde e ao desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças, ou que compromete a escolarização. Então entenda que trabalho infantil não é apenas a questão da faixa etária, né? Não considera apenas a legislação trabalhista. Você pode ter um adolescente, 16 anos, em que a lei permite o trabalho, mas que ele é submetido a uma situação perigosa, a uma situação prejudicial à saúde, que atrapalha o desenvolvimento mental, físico, social, moral, então pode ser enquadrado como trabalho infantil. Tudo bem? Tá, Márcio, já entendi. Então rolou uma alta? Sim. Avaliação, dados de 2024 mostram uma alta. Se eu olho desde 2016, a tendência, o panorama geral foi de queda. Em 2016, 5,2%. Em 2024, 4,3%. Só que quando comparado com o ano anterior, uma elevação. Tudo bem? Tá, Márcio, e de quanto estamos falando? De 1,65 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. Então, 1,65 milhão de crianças e adolescentes estavam em situação de trabalho infantil, de acordo com esse levantamento do IBGE. Quer algumas curiosidades? Olha só. 66% dessas crianças e adolescentes que trabalhavam, 66% eram de homens. Beleza? 66% homens. Que ganhavam, em média, R$ 924. Então, os homens eram maioria e R$ 924. As mulheres eram 34% desse montante. E recebiam, em média, R$ 693. Então, a desigualdade salarial entre homens e mulheres acontece até no trabalho infantil, beleza? Uma temática interessante. Você pode resolver uma questão objetiva com essa aula, você pode construir um argumento para uma redação, resolver uma questão dissertativa, tá? Márcio, eu não vou fazer nada disso, então você pode também conhecer um pouquinho melhor a sociedade brasileira, que também é essencial. Bom, vamos para o segundo dado, também econômico, que também fala de emprego, né? Questão do desemprego. O que é taxa de desemprego? Imagine pessoas com idade aptas para trabalhar, que estão desocupadas, mas procuram emprego. Então vamos lá. Pessoas com idade apta para trabalhar, que estão desocupadas e procuram emprego. Essas pessoas entram no cálculo da taxa de desemprego. A taxa de desemprego no Brasil recuou, caiu para 5,6% no
período encerrado em julho, tá? No trimestre encerrado em julho. Márcio, mas a aula não é sobre setembro? Sim, o fato foi noticiado nessa semana de setembro. Mas o recorte da análise é do mês de julho. Beleza? Márcio, 5,6 é muito, é pouco? Posso afirmar que é o menor número da série histórica do IBGE. Então, nós chegamos a esse menor número da série histórica. Nos últimos anos, a tendência no Brasil é de queda na taxa de desemprego. Não é que ele não existe, ele existe, só que diminuiu. E elenco diversos dados agora que surgem nesse relatório. Também é uma pesquisa do IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD contínua. Então, taxa de desocupação, taxa de desemprego, 5,6%. Isso dá 6 milhões de pessoas, tá? 6 milhões de pessoas desocupadas. População ocupada passou de 100 milhões. Mais de 100 milhões de brasileiros ocupados, tá? População desalentada, e esse conceito é importante, vem para cá. O que é população desalentada? É a pessoa que não procura mais emprego, desistiu de procurar emprego. 2,7 milhões de pessoas são classificadas como desalentada, segundo o IBGE. Outro dado importante, embora tenhamos aí um grande número de pessoas ocupadas, o índice de informalidade é significativo. 38 milhões de trabalhadores no Brasil estavam na informalidade nesse trimestre encerrado em julho. Esses trabalhadores informais não estão amparados ali por uma série de direitos previstos na legislação trabalhista. Tranquilos? Ainda continuo em economia, mas agora conversando também com política, um dado bem curioso. É bem interessante. 25% das cidades não criam riqueza para custear própria existência. Vamos lá. O município tem a sua arrecadação. Concordam? O município tem a sua arrecadação. O principal tributo municipal ali, imposto, é o ISS, né? Então o município tem a sua arrecadação, mas o município também tem seus gastos. O município arrecada e gasta. Segundo esse levantamento feito pela Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 25% das cidades brasileiras, galera, 1/4 das cidades brasileiras, não criam riqueza suficiente para custear a sua própria existência. Pô, 1/4 das cidades brasileiras só existem ou só conseguem custear a sua existência por conta dos repasses da União. Dependem do FPM. O que é isso, Márcio? Fundo de Participação dos Municípios. Então, um dado bem chocante, tá? Vamos lá. São 1.282 prefeituras com nota 0 quando você avalia aí a saúde financeira dos municípios brasileiros. Então, só existem porque recebem essa participação aí, esse fundo de participação dos municípios. Tema agora um pouquinho mais polêmico, um pouquinho mais delicado. Câmara aprova PEC, proposta de emenda da Constituição, PEC da blindagem. Acompanhou esse fato aí? Ô Márcio, eu acompanhei, mas não entendi nada. Já tá valendo, não tá? Aprovado na Câmara. A discussão vai para o Senado. Não caiu bem essa medida perante a opinião pública. Perspectiva do Márcio é que o Senado vai barrar esse trem, mas vamos entender o que aconteceu, tá? Por que é chamada de PEC da blindagem? Porque aumenta a blindagem, a proteção para deputados, para senadores, para políticos. Daí o nome. Então, deixa eles mais blindados. Tem alteração em medida cautelar, em abertura de processo contra político, aumenta o foro privilegiado. Ah, é, Márcio? Vem aqui. Então, uma medida. Vamos lá.
uma prisão em flagrante de parlamentar, uma prisão em flagrante de parlamentar, deve ser autorizada aí pelo plenário da Câmara. E os parlamentares, então, de acordo com o texto da PEC da blindagem, podem barrar a prisão de colegas, mesmo que há uma determinação judicial, tá? Isso em votação secreta. Pera aí, Márcio, deixa eu ver. Há, então, ali uma prisão, né? Uma determinação de prisão. Ela deve passar pelo Congresso, sim. E o Congresso decidirá se vai ou não preso em votação secreta. Exatamente. Chama atenção, né? Os pares decidem, mas secretamente. Outro ponto. Antes de processar um parlamentar, o STF deve pedir autorização à Câmara e ao Senado. Então vai rolar um processo ali contra um deputado, contra um senador, mas o STF precisa pedir autorização para a Câmara e o Senado. E o texto ainda amplia é bom, né? Amplia o foro privilegiado para presidente de partido com representação no Congresso Nacional. Então esses políticos aí, chefes de partido, presidentes de partido, não podem ser julgados aí por juízes de primeira instância, né? Estão resguardados pelo foro privilegiado. Essa é a PEC da blindagem. Rolou uns protestos no Brasil nesse final de semana contra a aprovação da PEC da blindagem. E a gente fecha a aula com uma temática ambiental, uma notícia positiva aí diante de notícias preocupantes, né? Falei de aumento do trabalho infantil, que alguns municípios não sustentam a sua existência, que o Congresso aprovou elementos aí para se blindar. Agora uma notícia positiva, camada de ozônio chega à maior espessura em décadas. Na estratosfera, então imagina o seguinte, nós temos no entorno do planeta uma fina camada de gases, tá? Uma fina camada de gases que envolve a Terra. Essa camada de gases, ela é dividida ali, né, em fases, né, em partes. E uma dessas partes é a estratosfera, tá? A estratosfera, vou colocar aqui, estratosfera. Na estratosfera, há uma grande concentração de ozônio, tá? Esse gás aqui, ó, O3. Grande concentração de ozônio. Que ele é importante, é como se fosse uma barreira. É uma barreira que protege a Terra dos raios ultravioleta. Sem essa camada de ozônio, doenças relacionadas à pele, animais estariam ali comprometidos. Então, essa camada mais espessa é um elemento de proteção. O anúncio foi agora, de que em 2024, chegamos à maior espessura em décadas. Então, uma camada importante. Cuidado, não confunda a camada de ozônio com efeito estufa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Diretamente. É interessante lembrar que há um protocolo, o protocolo de Montreal. Ele já discutia a eliminação de substâncias que causam danos ao ozônio. Que substâncias? Difícil falar isso, hein? Clorofluorcarbonetos, os CFCs, os hidroclorofluorcarbonetos, HCFCs, tá? Que estão presentes em sprays, equipamentos de refrigeração, em espumas. Então, eliminar essas substâncias foi um objetivo colocado no protocolo de Montreal. Vários países são adeptos. E agora a gente começa a colher alguns efeitos positivos, como essa maior espessura da camada de ozônio em décadas. Então, diferente do efeito estufa, o efeito estufa a gente não quer que ele se intensifique, porque o efeito estufa, gerado aí por alguns gases como o metano, como o CO2, que se o efeito estufa fica mais intenso, se essa camada de gases se amplia, nós temos aquecimento do planeta. Então, nós não queremos uma grande intensificação do efeito estufa. O contrário se aplica à camada de ozônio. Há um desejo de uma camada de ozônio mais espessa para proteger, né, o planeta dos raios ultravioletas. São fenômenos distintos, importante não confundir. Ok, galera?
Agradeço a companhia de vocês. Se vocês quiserem e puderem, deixa um like aí no vídeo, faça um comentário, compartilhe a aula com algum colega, siga o Márcio lá no Instagram, dicas diárias de atualidades. Espero que tenham gostado, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até mais!